Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Hoje gostava de falar sobre este tema que para mim é espetacular. Porque é que Deus nos faz perguntas? Nós, como seres humanos que somos, gostamos de fazer perguntas. Porquê? Porque nós procuramos uma informação. Então recorremos a esse recurso para tentarmos saber aquilo que nós não sabemos. Deus, antes de colocar uma pergunta a ti, Ele já sabe a resposta, irmãos. Ele é o Deus omnipresente, omnisciente, omnipotente. Logo, sendo um Deus omnisciente, Ele já sabe por natureza a resposta. Ele quer, no fundo, te promover a fazer uma introspeção íntima. E Ele, ao colocar a pergunta a ti, quer que tu respondas a ti mesmo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Nicodemos, Jesus diz assim para ele, depois de falar com ele alguns minutos: És tu mestre em Israel e não sabes estas coisas? Necessário ter nascido de novo. E eu vou-me colocar na pele do Nicodemos. Se eu fosse nascido como um fariseu, soubesse o Tora inteiro, me dedicasse ali a vida toda àquilo, e de repente aparece um indivíduo à minha frente e me diz que tudo aquilo que eu aprendi até aquele momento em que estou com Jesus, e ele está-me a dizer que não me serviu de nada, andei a perder o meu tempo todo, e diz-me na cara que eu não sei nada, para deitar fora para o lixo tudo aquilo que eu aprendi. Quem é este indivíduo que me está a dizer isso? Está-me a confrontar, Jesus confronta. Eu não quero humilhar Nicodemos. Jesus quer instruir Nicodemos. Quer que o Nicodemos faça uma reflexão interior. Fez com que ele fosse ver o passado dele e a que ponto ele chegou. Ele quer fazê-lo refletir, quer que ele haja, quer que ele tenha uma mudança de atitude. Está a fazer uma crítica construtiva. E eu, no caso dele, eu pensaria, bom, eu não aprendi nada, sou pouco inteligente ao fim e ao cabo. Quer dizer que existe algo novo para além do que aquilo que eu aprendi. Eu tenho que estar predisposto a aprender algo novo. E Jesus está-lhe a dizer que tu vais ter que nascer de novo. Aí ele já está novamente a fazê-lo refletir ainda mais fundo. Vais ter que mudar. E o Nicodemos, ou eu se fosse no meu lugar, peraí, o que é algo novo? A nascer de novo, eu tenho que olhar para a pessoa que está ali à minha frente, que é Jesus. Essa pessoa é o que vai representar de novo na minha vida. Jesus encosta o indivíduo à parede, mas no caso de Nicodemos, para ele ficar convertido, ele teve que ouvir uma grande verdade. Jesus não está com paninhos quentes, Jesus não massageia o ego, ele confronta, faz-te refletir para tu teres uma mudança de vida. Ele quer que tu saias da posição que tu estás neste momento e saias para outra posição. Tu estás de um lado da ponte, ele quer que tu passes a ponte e vais para o outro lado. Como é que eu vou falar do outro lado da ponte se eu estou numa cidade, estou no Porto? Como é que eu quero falar de Gaia? Não estou autorizado a falar de Gaia, porque eu nunca passei para o outro lado. Eu não sei o que é que se lá vive do outro lado de Gaia. Então Jesus está ali a ensinar para ele seguir de uma cidade para outra, nascer de novo, deixar a sua velha vida. Está a mexer com a estrutura toda dele, mas é assim que se provoca a mudança do indivíduo, é dizer-lhe a verdade, não no sentido de humilhá-lo, espezinhá-lo, dizer que ele não presta, ou fazer sentir ainda mais em baixo, é dizer-lhe a verdade, porque só dizendo a verdade é que vai achocalhar o indivíduo todo por dentro, estremecê-lo todo, e Jesus tem esse poder. Os discípulos, por exemplo, quando estou naquela tempestade no barco, mestre, não se te dá que nós estamos a perecer? Só que tu é que estás aí a dormir tranquilo, e Jesus levanta-se, acalma a tempestade, manda o vento se calar e acalma a tempestade. E depois diz: porque sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Jesus não está a querer humilhá-los. Jesus está a querer fazê-los passar de uma posição para outra. Se me fosse dizer a mim, eu ia pensar: nós estamos com medo e ele está-nos a dizer para nós estarmos tranquilos. E para a gente acreditar que a situação pelo qual nós estamos a passar, ela pode passar por uma situação de apaziguamento, uma situação de bonança. Está-me a fazer ver mais além.
mas sou eu que vou ter que mudar a minha atitude dentro de mim. Jesus faz uma pergunta para provocar a tua reflexão interior, para ele fazer-te mudar a atitude, quer-te fazer ver mais além. E é bom isso, irmãos, é muito bom, é espetacular. Eu também aqui há uns anos tinha um problema e tinha dificuldade em si dele, e eu queria que um pastor orasse por mim, que só assim é que eu iria mudar, e Jesus nunca mandou esse pastor para mim, nunca. E eu pedia e pedia e continuava no mesmo erro. Até que Deus foi-me sempre dizendo, neste caso não fez uma pergunta, deu uma resposta. Tu, Edmundo, é que vais deixar de fazer isso, estás a fazer de errado. Tu tens que ter uma opção, uma escolha, por mais que isto te custe. E eu não vou fazer a tua parte, Edmundo. Não faço. Isso ia fazer-te um robô. Eu dou-te o livre-arbítrio. Eu já te fiz ver que tu estás errado nisso. Há um milagre, porque as pessoas do mundo não veem que estão erradas, acham que estão corretas. Então a pergunta de Deus varia de acordo com a necessidade daquele a quem a pergunta é direcionada. E quando Deus pergunta a Jonas, é razoável essa tua raiva? Deus está a projetar em Jonas um autoexame, sempre, irmãos. A resposta está constantemente dentro de nós. Nós estamos a responder, quando Jesus nos faz uma pergunta, Deus, e quando nós damos uma resposta, estamos a dar uma resposta não para Deus, porque Ele já sabe. Estamos a dar uma resposta, sobretudo, para nós mesmos. Deus quer sempre provocar uma reflexão interior, uma introspeção interior. Quer que tu reflitas, quer que tu mudes de atitude, quer te fazer ver mais além. Quer tirar de uma posição de inferioridade e levar-te para uma posição superior, de liberdade, de um conhecimento que vai mais além. Então, sempre que Deus nos faz uma pergunta, irmãos, é para a gente crescer e não para a gente diminuir. É porque Ele nos ama, como um pai, como eu tenho um filho e o amo, e a Bíblia e Deus é o amor de um pai para com o filho, ou filha, se for um caso de uma irmã. Então, eu acho que todos nós já fomos questionados por Deus, ou até nós já colocamos perguntas a Deus, e muitas delas estão dentro de nós. O reino de Deus está dentro de vós, está entre vós. Deus seja louvado na nossa vida, irmãos. E procuremos a cada dia saber o que é que Ele quer que a gente faça. Entregar tudo nas mãos dEle, e qualquer situação que nos apareça, Senhor, como é que eu devo proceder? Como é que eu devo aceitar esta situação? Como posso resolver esta situação? Será que estou bem aqui? Será que estou mal? Fiquem bem, fiquem na paz de Deus. Até um próximo vídeo. Deus vos abençoe ricamente. Amém.